Oi, é o Keith. Eu prometi fazer a introdução ao inversor de alta tensão, inversor de 50 quilowatts. É, e nós temos duas baterias, essa é a nossa bateria. Nós temos duas pilhas de bateria, duas pilhas de 12 baterias, todas em série, então é alta tensão. Isso nos dá aproximadamente 600 volts. São dois controladores de bateria, que eu chamo de PMS, mas eles chamam de controlador de bateria. Então, algumas coisas que tem que ter em mente quando você está realmente conectando esse dispositivo e fazendo as conexões finais. É, Na verdade, usando essas coisas. Luvas de borracha, não importa o quão confiante você seja, até eu que sou engenheiro, bastante experiente, eu sempre vou usar as luvas de borracha com essas coisas, mesmo desligando ou ligando o dispositivo, pode ser perigoso, você tem que ter cuidado. Então, ok, basicamente o procedimento de inicialização, nós inicialmente ligamos a energia aqui, e nunca desligue a energia quando ela estiver em carga. Então, liga a energia, inicialização, temos as luzes de alta tensão. Eu entendo que muitos de vocês devem estar usando tipos diferentes de baterias, mas tudo que eu posso fazer é descrever usando com a nossa bateria, e você pode entender o que você pode usar com a bateria que você está aí. Você notará que tem duas portas de bateria, elas são basicamente de 50 amperes cada uma, e você pode conectar elas em paralelo. Se você conectar em paralelo, vá para as configurações da bateria, no próprio inversor. Vai para configurações de bateria, diz entradas de bateria em paralelo, e aí você pode marcar como entradas em paralelo aqui. E isso significa que duas entradas podem ser em paralelo e fornecer 100 amperes, ou se você estiver usando duas pilhas de bateria, pode colocar uma pilha de bateria em uma porta e a outra na outra. Você tem muitas opções de configurar. Frequentemente você pode optar por ter duas baterias aqui com um único inversor, ou você pode ter uma pilha de baterias para um único inversor, e depende se você está funcionando no C1 ou no C5, então tem algumas coisas. E claro, eu estou rodando isso com as tampas removidas, o que obviamente você nunca faria, e é praticamente igual a todos os outros inversores, conexões grandes, robustas. Então, olha isso aqui é um monstro de duas cabeças. Essas duas máquinas são de 100 kW, elas estão funcionando em paralelo. Sim, o paralelo está funcionando, essas duas estão funcionando em paralelo, e você vê que eu tenho a luz normal em ambas. E se você vier aqui, ó, dá uma olhada, você vai ver que a bateria está descarregando, você vê a taxa de descarga aqui. Se eu entrar no meu fluxo aqui, você pode ver o poder, e a gente está vendo aqui algumas lâmpadas incandescentes, e na verdade a carga está bem equilibrada. Então tá 0,53 desse equipamento, e se eu olhar aqui para esse, tá funcionando um pouco mais alto, provavelmente porque os níveis de bateria estão um pouco diferentes, mas está bem equilibrado. As baterias não estão em um barramento comum, elas estão conectadas interdependentemente. Eu tenho meu cabo de comunicação aqui, então meu cabo de comunicação fala com os dois e eu tenho eles em paralelo 2, paralelo 1. Então esse é o meu mestre, esse é meu escravo. Configurações padrão diretas de mestre e escravo. Eu conectei meu BMS, a porta BMS1, mesma coisa aqui, porta BMS1. Então cada inversor está se comunicando com uma pilha de baterias, então ele tem a sua própria comunicação. Você pode usar duas pilhas com um inversor ou uma pilha com um inversor, mas, como eu disse antes, se você estiver usando uma pilha com um inversor, provavelmente vai ter que ligar essas duas entradas juntas e usar algum tipo de caixa de junção para conectá-las em paralelo. Então tenha cuidado, obviamente são tensões muito altas. O mesmo em relação a isso, ou se você estiver usando duas pilhas de bateria C1, dependendo da sua classificação e do tamanho da bateria que você está usando, um registrador de dados SunSync padrão roda no SunSync Connect, que eu configurei. Eu vou passar por mais alguns treinamentos e muitas coisas aqui. Eu realmente não conectei o AC nisso no momento, porque eu não sou um grande defensor, e testo o dispositivo com a bateria. Se ele funcionar com a bateria, você tem sua luz normal, então você sabe que vai funcionar corretamente. Então tô indo para segunda-feira, porque tá ficando um pouco mais tarde em Hong Kong, nós vamos conectar o AC. Eu tenho umas 3 códigos CT aqui, tenho minha fonte de AC. Eu simplesmente não fiz a conexão final para o que eu farei, mas eu só queria verificar se o dispositivo estava realmente funcionando e se pode funcionar em paralelo, e assim eu posso ver que está funcionando e está funcionando lindamente. Então, obviamente, o software está em constante desenvolvimento e vai ser atualizado para uma versão ligeiramente mais recente do software. Eu vou colocar até um link aqui para a versão do software, caso você precise atualizar. Mas é o que eu sempre digo, em primeiro lugar, sempre executa seu sistema com a bateria primeiro, certifica de que ele está funcionando com a bateria, certifica de que você tem a comunicação com o código BMS, é a mesma história de sempre, é o que você sempre precisa fazer, mesmo que vá usar um inversor de 3.3 kW ou vá usar esse monstro. Pense nas aplicações para isso, isso é maravilhoso, isso é lindo, olha só para isso. Tudo, desde as baterias até tudo mais, tem muita potência aqui, então
eu vou fazer muito mais vídeos de treinamento. Eu prometi fazer algo hoje para mostrar que a paralelização funciona. E sim, ela funciona. Eu não posso discutir, tá funcionando lindamente. Então, beleza, tá tudo certo. Eu vou lançar muito mais vídeos nas próximas semanas ou algo assim. Eu só prometi fazer algo hoje, como eu disse. Então não se esqueça de se inscrever no canal e provavelmente a gente vai fazer mais tutoriais à medida que a gente progredir. Então, eu não gosto de falar demais, mas tudo bem. Uma coisa que você tem que ter em mente com o inversor é que você recebe essas bobinas de TC. São monstros enormes de bobinas de TC. E você tem duas entradas aqui, então você tem para um TC de 50 mA e você tem para um TC de 5 amperes. E um TC de 5 amperes é isso aqui, ó. E claro, eu não posso encaixar porque isso aqui é simplesmente muito grande, então eu uso o TC menor, mas você recebe o grande com ele. Então se você usar um menor, você vai ter que ter algumas bobinas de TC menores e a relação padrão de 1 para 2000, e então eu coloco aqui. E se você usar bobina de CT com isso, especialmente se você está usando cabos maiores, coloca em 5 amperes, você tem duas saídas aqui. E tem muitas coisas acontecendo no inversor, ele é lindo, ele realmente é muito bonito, mas eu passarei por mais treinamentos, entendendo mais sobre MPPT e tudo mais, mas o importante de hoje era provar que esses dois dispositivos, esses inversores de alta tensão de 50 kW conectados em paralelo a 100 kW com 120 kW de baterias, isso funciona maravilhosamente, então obrigado por nos acompanhar e a gente se vê semana que vem.